Nós estamos acompanhando os casos de Covid-19 lá na cidade de Patos de Minas, no Alto Paranaíba e em outras cidades também. Ontem a gente trouxe a informação que o hospital que atende diversos casos já criou mais uma vez aquela regra de todos com máscara para receberem atendimento, para que circularem no hospital. Então, quem for ao hospital, lembre-se, foi notícia aqui no nosso programa, utilize a máscara de proteção. Deixa eu conversar com o Rafael Ribeiro, ele que vai trazer novas informações, principalmente em relação aos números, à evolução da doença na cidade. Rafa. Exatamente, Rafa. São medidas criadas para evitar uma disseminação maior do coronavírus, na verdade, a Covid-19, essa doença, aqui no município de Patos de Minas. Do dia 1º até o dia 28 de fevereiro, nós tínhamos falado de um dado aí de 147 casos. Hoje, 265 casos atualizados, e aí a gente traz algumas pessoas em estado grave também, inclusive que estão internadas na UTI, 4 pessoas na UTI, outras se recuperam normalmente, estão no hospital, mas não são casos que são tão graves. Apenas esse caso mais grave tem uma pessoa só de Patos de Minas, né? Agora, falando com a secretária, Rafa, eu quero que ela explique o seguinte: uma medida foi adotada no hospital Santa Casa de Misericórdia de Patos de Minas, justamente porque esse local não é uma porta de entrada para receber esses pacientes. E esses números, 265 pessoas contaminadas com o coronavírus, é algo preocupante para o município de Patos de Minas, considerando a população, o tamanho da cidade? Bom, a Santa Casa, ela tem muitos pacientes ali, principalmente internados com tratamento oncológico, né? A parte toda da oncologia fica dentro da Santa Casa. Então, foi uma medida mais de precaução pela quantidade de pacientes críticos que tem lá também, para não acabar se contaminando e espalhar ali no hospital. O município já esperava mais ou menos esse número de casos agora no início do ano, principalmente pós-carnaval. Foi o que aconteceu o ano passado também, claro que numa proporção bem maior, mas agora com a doença mais controlada, a maioria das pessoas vacinadas, nessa proporção menor. E a gente espera que esse número ainda se mantenha até o final da semana que vem. Então nós estamos controlando o número, ainda está dentro do esperado, poucas pessoas com gravidade e reforçando aí a parte da vacinação. Agora, falando sobre o painel da dengue, os casos, a evolução da doença aqui no município, aí você falou que em maio tem uma subida dessa curva. E por que isso acontece em maio, por exemplo? Da Covid. Covid agora, então até semana que vem ainda espera mais altos casos. Depois abaixa, em maio começa ali, meados de maio novamente, por causa da questão do frio, né? Começa o tempo frio, vem mais as doenças respiratórias, sazonais, tanto como gripe, os outros resfriados também, e a Covid tende a circular por causa desse ambiente desse tempo mais frio, mais facilmente entre as pessoas e dissemina mais rápido. Então, a gente, nesses meses mais frios, a gente recomenda principalmente que quem está doente ou com sintomas gripais, utilize máscara, porque aí protege as demais pessoas. Não só nesse período, né, Ana? A gente sabe que tem muitas pessoas que às vezes estão com sintomas respiratórios e que pode desenvolver a um sintoma agudo grave. Não é questão de obrigatoriedade, é questão de senso mesmo de cada um? Isso, justamente. É questão de proteger as pessoas que estão à sua volta, né? Então, independente de Covid ou não, a pessoa que está com algum sintoma gripal, hoje a gente oferece os testes na unidade de saúde a partir do 3º dia. Não adianta testar no 1º e 2º, porque pode dar um falso negativo e a pessoa depois está realmente positiva, mas ainda não deu tempo de pegar. É que ela, quem está doente, né, utilize máscara para proteger as outras pessoas. A gente sabe que 2 metros de distância, uma pessoa saudável de alguém que está doente e a pessoa doente com máscara, a gente já tem uma distância de segurança aí de não transmissão. Então, é recomendação, não é obrigado, mas a que a gente está mais frisando é para as pessoas doentes fazerem o uso dessa máscara. Agora, os postos de saúde, as unidades básicas, os PSFs, os USFs, por exemplo, seguem a mesma regra da Santa Casa de Misericórdia ou não? Não, os dos municípios, tanto as unidades hospitalares, unidades básicas de saúde, clínica de especialidade, tudo é só recomendado, igual o Ministério da Saúde também só recomenda, e para os demais locais também de Patos. Muito obrigado, Ana, pelas informações, pela atualização dos casos. Rafa, tá aí o que a Ana disse com relação à recomendação
e não obrigatoriedade. Isso acontece somente na Santa Casa de Misericórdia de Patos de Minas, que não é a porta de entrada, e ali tem vários pacientes em tratamento mais grave, né? Um caso mais grave, e aí lá foi espalhado por todo o hospital, álcool gel, né? As máscaras de uso obrigatório, mas vale aquela consciência de cada um, né, Rafa? Se está gripado, se acha que é Covid ou não, o mais importante é colocar a máscara se for numa unidade hospitalar ou um local de grande aglomeração, né, Rafa? Exatamente, falei sobre isso ontem aqui. A gente aprendeu com a pandemia, com a Covid-19, que a gente precisa proteger o próximo. Isso é fundamental. Utilize a máscara se você apresentar algum tipo de sintoma para proteger o outro. Isso é fundamental e importante. Obrigado, secretária, ao vivo, trazendo as informações. Ana Carolina Caixeta, direto de Patos de Minas. E obrigado, Rafael Ribeiro, aí trazendo os detalhes e principalmente um panorama em relação à Covid-19 na cidade do Alto Paranaíba. Todo cuidado, toda atenção sempre, tá bom?